Salve, gurizada, tudo bem? O futebol tem como objetivo principal dos jogadores botar a bola dentro da goleira do adversário. Mas, falando dos 11 jogadores presentes em campo, tem alguns cuja missão principal é impedir que isso aconteça. Os goleiros e os zagueiros. Os zagueiros ainda podem eventualmente se transformar em zagueiros artilheiros se eles souberem marcar os seus golzinhos. E aí que entra o nosso vídeo de hoje. No nosso vídeo de hoje nós vamos fazer uma lista dos 5 principais maiores artilheiros que já vestiram a camisa do tricolor. 5 que na verdade são 6, que vocês vão entender. E se tu ficar até o final ainda tem um bônus de um zagueiro que já vestiu a camisa do tricolor, que marcava muito gol. Tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem aí até o final. Gurizada, zagueiro artilheiro é um assunto que o Grêmio adora, que o Grêmio normalmente tem sempre um zagueirinho que gosta de botar a bola dentro da casinha do adversário. Não só salvar a chance de gol dos adversários contra nós, mas muitas vezes fazer os seus golzinhos. Atualmente, inclusive, o Grêmio tem o Bruno Alves, né, que se não fez lá muitos gols, pelo menos está fazendo os seus golzinhos. Se eu não estou enganado, ele já chegou a 7 gols com a camisa do Grêmio, vestindo a camisa do Grêmio. É um número interessante, porque no fim das contas ele tem acho que menos de 100 jogos, contando com os jogos do ano passado, mas os jogos desse ano. É um número interessante. E vocês vão ver que interessantes são os números dessa nossa lista que a gente vai trazer aqui para vocês. Os 5, que na verdade são 6 principais zagueiro-artilheiros que já vestiram a camisa do Grêmio. E aí vocês vão ficar impressionados com aquele que tem o melhor aproveitamento. Vamos começar a nossa lista, mas não sem antes vou pedir para vocês deixarem aquela curtida aqui no nosso vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para continuar assistindo esses conteúdos que a gente traz por aqui. Muito número, muita estatística, muito dado, curiosidade, análise de jogos, tudo que o Entre Linhas consegue trazer de bom aqui para vocês a respeito do Grêmio. Fica ligado. Então, gurizada, vamos começar a nossa lista. E eu vou começar de cima, né? Aquele zagueiro que é o cara que tem o maior número de gols vestindo a camisa do tricolor. E não vai ser muita surpresa para todo mundo. Ancheta, que foi um zagueiraço, conseguiu marcar 26 gols em 428 partidas. É o principal zagueiro do Grêmio em termos de gols feitos. 26 gols em 428 jogos. Quem é que fica 428 jogos num time de futebol? Hoje em dia isso é muito difícil mesmo. Mas seu Ancheta lá atrás conseguiu vestir 428 vezes a camiseta do Grêmio e marcar 26 gols. Ele é o número 1 dessa nossa lista, o maior artilheiro de todos, além de ser um bom zagueiro. O segundo é um pouquinho surpreendente, porque a gente lembra muito dele, quem tem a minha idade, por exemplo, eu não vou dizer a minha idade, mas eu tenho lá meus quase 50 anos, então eu vi todo o Grêmio dos anos 80 evoluir, ser campeão da Libertadores, ser campeão do mundo, o Grêmio Show do final dos anos 80, tem muito Grêmio muito interessante, equipes muito interessantes que eu consegui assistir. O pessoal que tem a minha idade, para mais ou um pouco menos, vai lembrar do Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, inclusive, que atualmente há pouco tempo atrás, vinha sendo um dos treinadores da categoria de base do Grêmio, sub-20, tudo bem. E no seu tempo de jogador, ele era um zagueiro artilheiro. Além de ser um bom zagueiro, né, um zagueiro interessante, defendia muito bem, o Luiz Eduardo fazia os seus golzinhos. E ele marcou 22 gols em 408 jogos. Mais de 400 jogos de novo, para vocês verem como naquela época era legal a gente ver e se acostumar com alguns jogadores ficando muito tempo dentro do Grêmio, especialmente os bons jogadores, né? O terceiro zagueiro artilheiro dessa nossa lista é aquele que leva o nome de uma parte da história do Grêmio, Ayrton Pavilhão, aquele mesmo que foi trocado por um pavilhão como Força e Luz, lá pelos anos 50, mais ou menos os anos 50, final dos anos 50 para início dos anos 60, o Grêmio fez aquela troca, deu o pavilhão da antiga Arena da Baixada, nosso estádio da Baixada, entregamos para o Força e Luz, e o Grêmio adquiriu os direitos do Ayrton Ferreira da Silva, o Ayrton Pavilhão, que segundo Pelé foi o maior zagueiro
que ele já enfrentou. Vocês imaginam, o Rei dizendo que o Ayrton jogava demais. Eu não vi, mas a história conta e eu não tenho por que duvidar. Além de ser um baita de um zagueiro, o Ayrton guardou a bola na casinha 18 vezes em 601 partidas com a camiseta do Grêmio. Gurizada, 601 partidas com a camiseta do Grêmio. 601 partidas é jogo pra dedéu. Mas, ainda assim, ele marcou seus golzinhos. Não estava no top, né, no principal, fez 18, fez a menos do que o Anchieta, que tinha 26, mas guardou algumas bolas na casinha. O quarto jogador dessa nossa lista é uma surpresa. Mas para quem vê esse cara jogar, talvez não seja tão surpresa assim. E não é muito distante dessa nossa realidade. Vocês lembram do Rafael Marques? Rafa Marques guardou a bola na casinha 18 vezes em 154 partidas vestindo a tricolor, vestindo a camisa do Grêmio. Ele é o quarto maior artilheiro da história, zagueiro artilheiro da história do Grêmio, vestindo a camiseta do Grêmio. Meio surpreendente. Não é um zagueiro assim de encher os olhos, que a gente olha, meu Deus, a seleção. Não, longe disso. Mas era um zagueiro aplicado, interessante, que tinha como o seu ponto forte justamente a bola aérea, seja defensiva, seja ofensiva, especialmente na ofensiva, porque há quem diga que o Rafael Marques era perigoso nas duas áreas. Em quinto lugar, a gente tem dois jogadores dividindo essa artilharia, esse número final dessa nossa lista, de 5, que na verdade são 6, porque o quinto são dois que marcaram exatamente o mesmo número de gols, com uma diferença bem interessante, que faz a gente pirar o cabeção quando a gente vê a questão da proporção, o percentual, o aproveitamento. O Wehrle, gurizada, o Wehrle fez 14 gols em 90 jogos com a camiseta do Grêmio. Vou repetir, 14 gols em 90 jogos. 14 gols em 90 jogos é gol, o percentual de gol altíssimo. E ele, o Rafael Marques, o Wehrle é o jogador que tem o maior número, o maior percentual de gols em comparação com o número de jogos, né? Foi quem fez mais gols em menos jogos. E isso poderia o tornar como talvez o principal zagueiro artilheiro do Grêmio, superando o Anchieta, o Luiz Eduardo e o Ayrton Pavilhão, dependendo desse critério. Se a gente for considerar essa questão do aproveitamento, do percentual, o Wehrle seria disparado o zagueiro com mais gols em menos jogos. Ao lado dele tem um cara que hoje todo mundo ama, todo mundo adora e ninguém quer que ele termine nunca, que é o nosso querido Pedro Jeromel. Também tem os mesmos 14 gols em 377 jogos. 377 jogos com a camisa do Grêmio, ele marcou esses mesmos 14 gols. Então o Jeromel, já além de ser um grande zagueiro da nossa história, que muito vencedor, ele também está na história do Grêmio pelo número de gols marcados. Não percentual não tão grande assim, né, tão bom quanto o do Wehrle, mas ele tá ali em número de gols coladinho. E como eu prometi pra vocês, e tem muita gente esperando essa minha zoada, eu vou dizer aqui pra vocês o bônus desse meu vídeo. É que tem um zagueiro que já vestiu a camisa tricolor, que é artilheiro pra caramba, é o Luca Tricolor. Essa vocês não esperavam, né? Mas eu tenho que zoar o meu parceiro de entrelinhas aqui, sabe por quê? Ele me zoou no vídeo passado, eu vou zoar ele aqui. O Luca Tricolor, ele é um cara que na defesa jogava pra dedéu. Dava carrinho de cabeça, ralava a bunda no chão, mas o sonho dele era ser centroavante. Então ele pegava a bola na defesa, arrastava até o meio do campo e dava uma sapatada, fazia um monte de gol. Mas ele queria jogar de centroavante. E a gente cansava de dizer pra ele, fica na zaga que tu é melhor. O sonho dele era ser centroavante frustrado, famoso falso 9. Ele acabou virando um baita zagueiro nas quadras de futebol 7 de Porto Alegre, ao lado deste que vos fala. Era ruim pra caramba o seu Luca Tricolor como centroavante, mas como zagueiro batia um bolão e batia nos adversários também. Sarrafeiro era o apelido dele. E com isso eu encerro esse meu vídeo dando um tchau pra todo mundo, um baita de um abraço pro meu parceiro Luca Tricolor. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem o like aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e fiquem ligados aí para continuarem assistindo a zoeira que eu fico fazendo com o Luca Tricolor. Eu sei que ele vai me devolver essa também, mas tá, valeu. Grande abraço, fui!